Bom, aqui vamos analisar agora então o código desenvolvido aqui no arquivo Grid Controller, tá? Então esse controller é o controller aqui da grid, né? Onde o técnico vai visualizar os arquivos que foram enviados pelo usuário, ok? Bom, então primeiramente aqui no construtor nós apenas definimos o nome da action lá no servidor, né? Que no caso é o arquivo grid action. Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe arquivo grid action, ok? O método load data. Bom, como nós vimos anteriormente, esse método ele vai ser executado quando nós chamarmos aqui o consulta arquivos, né? Quando nós chamamos aqui o método consulta arquivos, ele chama o método reload data da grid arquivo, tá? Então automaticamente será executado aqui o método load data. Então primeiramente aqui nós definimos dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a ação que será executada, no caso será uma ação de load, tá? E o segundo parâmetro é o ID do chamado, ok? Então aqui nós vamos pegar o ID do chamado para enviar como parâmetro. Então será executada uma requisição para o servidor com esses parâmetros, ok? Então aqui no lado do servidor temos aqui o arquivo grid action, o método getRequestName que identifica o nome desta action e o método executeCommand, onde primeiramente nós vamos buscar qual ação que será executada, no caso será uma ação de load, então nós vamos aqui executar o método load, ok? Ao executar o método load, nós buscamos o parâmetro ID do chamado, ok? E logo depois definimos aqui um SQL para buscar, né, lá no banco de dados, os arquivos que foram enviados pelo cliente naquele chamado, ok? Realizamos essa consulta no banco de dados e retornamos com o resultado para a aplicação cliente, ok? Então dessa forma aqui serão atualizados os dados na grid de arquivos, tá? O método setChamado ele vai apenas aqui definir o chamado VO, né? E temos aqui também o método abre arquivo, ok? Esses métodos eles estão sendo chamados aqui da classe chamado detalhe, né? Então temos aqui o método abre arquivo, ele é chamado aqui nesta linha, ok? Então vamos lá. Esse método ele recebe aqui como parâmetro um arquivo VO, tá? Primeiramente, eu preciso antes de abrir o arquivo, eu preciso realizar uma requisição para o servidor. Por quê? Porque quando nós carregamos aqui os dados do arquivo, né, nós estamos carregando apenas os dados que estão sendo visualizados aqui na tabela, ok? Aqui na tabela, nós não temos gravado os bytes desse arquivo e nem a extensão, tá? Então, se nós visualizarmos aqui novamente no arquivo VO, suporte Java, arquivo VO, nós temos dois atributos transientes, né? Que é o arquivo, que é um array de byte, e a extensão, que é uma string, ok? Então, quando nós realizamos aqui essa consulta no banco de dados, nós estamos buscando apenas aquelas informações que estão na base de dados. Nós não estamos buscando o arquivo em si, ok? Então, quando nós chamamos aqui o método abreArquivo, nós temos que realizar uma outra requisição para o servidor para fazer o download desse arquivo, ok? Então aqui nós vamos definir os parâmetros. No caso aqui a ação agora será uma ação de download, né? E vamos passar também o arquivo VO, que nós vamos identificar qual arquivo que nós queremos realizar o download naquele momento. E logo depois nós realizamos aí
a requisição para o servidor passando esses parâmetros. Então lá no servidor, que é aqui o arquivo grid action, né, foi identificado que agora será uma ação de download. Então será executado o método download. Ok? Ao executar o método download, nós buscamos o arquivo VO, que foi passado como parâmetro, tá? Pegamos o caminho desse arquivo, lembrando que esse caminho do arquivo, que é gravado aqui no banco de dados, é o caminho do arquivo que foi salvo lá no servidor, tá? Esse arquivo ele não é salvo na máquina do cliente, ele é salvo no servidor. Então esse arquivo, aliás, esse caminho que nós estamos salvando aqui no banco de dados é o caminho que o arquivo foi salvo no servidor, tá? No caso aqui nós temos esse caminho gravado aqui para este arquivo, ok? Bom, então nós vamos buscar o caminho do arquivo que está gravado aqui no servidor, verificamos se esse arquivo existe. Se o arquivo existe, nós vamos definir aqui o atributo arquivo, que é uma array de byte, né? Nós chamamos aqui o get bytes from file, né? Que ele vai abrir o arquivo e vai retornar aqui para a gente um array de byte. Ok? Logo depois nós definimos a extensão desse arquivo, chamamos aqui o método get extensão do arquivo, passamos como parâmetro o nome desse arquivo, ele vai retornar aqui para a gente o nome da extensão desse arquivo. Ok? Logo depois nós retornamos, né, com essas informações lá para a aplicação cliente. Ok? Agora sim, como nós realizamos essa requisição, primeiramente nós verificamos se ocorreu algum erro durante o download desse arquivo. Caso tenha ocorrido algum erro, será lançada uma exceção. Caso contrário, nós vamos pegar o arquivo VO que foi trazido lá do servidor, né? Vamos criar um arquivo temporário, tá? Esse arquivo temporário terá o nome de arquivo suporte, mais a extensão que foi buscada lá desse arquivo. Ok? Definimos aqui que esse arquivo temporário que foi criado, ele será deletado quando o usuário fechar essa aplicação. Ok? E logo depois salvamos, né, os bytes desse arquivo, os dados desse arquivo em si. E chamamos aqui, né, utilizamos aqui o método displayURL, aqui da classe clientUtils, e passando como parâmetro o caminho absoluto desse arquivo. Então esse método aqui, ele vai abrir o arquivo que foi salvo aqui, né? No caso o arquivo temporário. Ele vai identificar qual o programa que abre esse arquivo e automaticamente abrir. Se for um doc, ele vai abrir o Word ou o OpenOffice. Se for um bitmap, ele vai abrir a aplicação que estiver definida no sistema operacional para abrir uma imagem e assim por diante. Ok? Bom, então esse aqui foi o método, o código, né, que foi desenvolvido aqui na classe arquivo grid controller. Então dessa forma nós visualizamos aí todo o código fonte, né, dessa tela chamado detalhe, que é a tela onde o técnico atende os suportes solicitados pelo usuário.